皆さん、こんにちは。これからレッスン6を始めたいと思います。Estão prontos para a lição 6? Vamos lá então, hein? Dando seguimento ao nosso conteúdo sobre casa, minha casa, nós estudaremos 4 pontos muito importantes, né? Também muito importantes. O primeiro é o verbo imasu. Kazoku ga imasu, né? Imasu. Verbo haver, existir, para seres vivos. Depois, watashi no heya, no, partícula no, né, minasan? Aqui como pronome possessivo meu, né? Depois, na cebola 3, nós teremos heya no naka ni imasu, né? Está dentro do quarto, alguém está dentro do quarto. Na cebola 4, nós teremos meu pai está na cozinha. Como é que eu digo meu pai está na cozinha? Tsuchi wa kichin ni imasu. Então, esses serão os pontos abordados a seguir. Primeiramente, vamos fazer uma revisão, tudo bem? Até agora nós estudamos algumas estruturas. Eu gostaria de revisar com vocês. Então, se eu pergunto para vocês, toire desu ka? Toire desu ka? Qual seria a resposta de vocês? Toire desu. Toire desu. Se eu pergunto, kichin desu ka? Kichin desu ka? いいえ、キッチンじゃありません。トイレです。Relembrar? Vou perguntar novamente. 洗面所ですか？洗面所ですか？いいえ、洗面所じゃありません。トイレです。Depois, o sufixo des. O sufixo finalizador de oração des também pode ser expresso de várias formas, de acordo com o que você desejar expressar. Por exemplo, 100% de certeza, né? Des. 90%. Da to omoimasu. Lembrando que da to omoimasu é quase 100% de certeza. Os japoneses evitam de serem diretos demais. Assim sendo, existe a estrutura da to omoimasu. 80% deshou. 70% darou to omoimasu. 60% kamoshiremasen. 50% ka, wakarimasen. 40% kadouka, wakarimasen. Por exemplo, living desu ka? Living desu ka? Resposta: living desu. Living desu. Living da to omoimasu. Living da to omoimasu. Living deshou. Living deshou. Living darou to omoimasu. Living darou to omoimasu. Living かもしれません。Living かもしれません。リビングか、キッチンか、わかりません。リビングか、キッチンか、わかりません。リビングかどうかわかりません。リビングかどうかわかりません。Se eu perguntar para vocês então, 玄関ですか？玄関じゃありませんよね。Mas se eu perguntar para vocês, キッチンですか？キッチンじゃありませんよね。Ou ainda se tiverem certeza, キッチンかもしれません。キッチンかどうかわかりません。キッチンかどうかわかりません。
Se por acaso ter a impressão de ser alguma coisa, por exemplo, sala de estar, living deshou. Tentem fazer o treino com todas as finalizações. Des, da to omoimasu, deshou, darou to omoimasu, kamoshiremasen, e assim por diante. Logo, vocês notarão na fala dos japoneses muitos desses termos. Se eu perguntar, Koko wa yokushitsu desu ka? Koko wa yokushitsu desu ka? Resposta: koko wa yokushitsu desu. Se eu perguntar, Koko wa toire desu ka? Koko wa toire desu ka? Koko wa toireじゃありません。ここは浴室です。こことそこは何ですか？こことそこは何ですか？ここはトイレで、そこは浴室です。トイレはどうですか？トイレはどうですか？トイレは暗いです。どんな感じの部屋ですか？どんな感じの部屋ですか？明るい感じの部屋です。その部屋はどうですか？その部屋は広いです。そのリビングはどうですか？そのリビングはとっても明るいです。その家はどうですか？うわー、その家はすごく立派ですね。田中さんのお宅はどんな感じですか？田中さんのお宅は素敵です。田中さんのお宅は素敵な感じです。トイレはここだけですか？トイレはここだけですか？いいえ、トイレはここだけじゃありません。あそこも。こことそこは何ですか？こことそこは何ですか？こことそこはリビングです。Muito bem. Tentem revisar o que nós acabamos de estudar variadas vezes. Quanto mais vocês estudarem, mais natural e mais compreenderão as estruturas que aqui em diante nós abordaremos. A partir de agora, nós abriremos o assunto sobre família. Kazoku. Enviei aos cuidados de vocês esta lista, relacionando todas as palavras que utilizamos com nossos familiares. Lembram-se que a maior parte das vezes dentro da fala, os japoneses saberão diagnosticar ou explicar de forma mais clara a partir do casamento, né? Do próprio casamento, do eu. Quando se trata dos antepassados, em alguns termos é um tanto difícil, talvez. No entanto, esta lista procurei colocar todos os itens mais abordados, o que mais os japoneses sabem.
Então, caso vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Entre os japoneses mesmo, este assunto é difícil, não é tão fácil. Eu tentei colocar ou elencar todas as palavras que são mais utilizadas, mas mesmo assim talvez tenha alguma dificuldade de compreensão na utilização de alguma delas. Se houver, por favor, fiquem à vontade para perguntar. Lembrando que, na língua japonesa, existem os 3 níveis de linguagem. O chi, interno, soto, externo, e o neutro, churitsu. Nesta tabela estão elencados também todas as palavras nos 3 níveis de linguagem. Por exemplo, quando eu me retrato a meu pai, ao meu pai, eu digo meu pai. Assim sendo, watashi no chichi desu. Chichi. Se eu digo o seu pai, 例えば o pai do senhor Tanaka, Tanaka-san no otousan desu. E se eu quero dizer de um pai qualquer, de um pai, um simples pai, não sendo o meu, nem o seu, nem de alguém, eu posso utilizar a palavra chichioya. Chichioya. Então, nas 3 formas de fala, se me retrato a mim mesmo, será o 1. Por exemplo, minha família, kazoku desu. Sua família, gokazoku desu. Ou uma família, kazoku. Repitam comigo. Kazoku, kazoku, gokazoku. 親戚、親戚、ご親戚。両親、両親、ご両親。妻、家内、奥様。主人、夫、ご主人。父親、父、お父さん。母親、母、お母さん。子供、子供、お父さん。Também poderemos chamar de kodomo-san. 息子、息子、息子さん。娘、娘、娘さん。姉、姉、お姉さん。兄、兄、お兄さん。弟、弟、弟さん。妹、妹、妹さん。兄弟、兄弟、ご兄弟。姉妹、姉妹、ご姉妹。Muito bem. Tentem estudar os 3 níveis de linguagens das palavras revisadas até então. É muito importante que vocês entendam os 3 níveis de linguagem. A partir de agora, então, nós falaremos novamente sobre verbos. Nesta aula, abordaremos o verbo estar, haver, existir e ter.
Na aula passada, nós estudamos o mesmo verbo, no entanto, era para o verbo aru, utilizado para seres inanimados. Nesta aula, nós veremos novamente o verbo estar, haver, existir, utilizados na língua japonesa para seres vivos. Tudo bem, gente? Então, repitam comigo. Iru, imasu, iru, imasu, imasu, imasen, imashita, imasen deshita, imashou. Novamente. Imasu, imasen, imashita, imasen deshita, imashou. Na forma curta agora, iru, inai, ita, inakatta, iyou, ireba, inakereba, iro, iru na. Da mesma forma que vocês estudaram anteriormente o verbo aru, tentem exercitar da mesma sequência como está apontado no quadro a seguinte. Depois também não poderemos esquecer de falar, de abordar sobre os níveis de linguagem dos verbos. Repitam comigo. Imasu, orimasu, irashaimasu. Da mesma forma que acontece com os substantivos, os nomes, também vai acontecer com os verbos. Não se preocupem, não são todas as palavras e nem todos os verbos que teremos as 3 formas de aplicação. No entanto, os que existem são de extrema importância nós não deixarmos de utilizar na fala. Com o tempo entenderão que isto será de grande forma a interpretação de como os japoneses verão a forma de como vocês lidarão com o falante. Ou resumindo, a fala é muito importante para a distinção de cargo, status ou até mesmo familiaridade com a pessoa com quem se fala. Repita comigo. Imasu, orimasu, irashaimasu. Alguém que está no amarelo está conversando com o azul. Então, por exemplo, um subordinado conversando com o chefe. Se o chefe pergunta, iru, está? Resposta, orimasu. Lembrem-se que imasu significa também haver, existir, estar, no entanto, de forma neutra. Este verbo é mais utilizado com amigos e conhecidos, pessoas íntimas. Também pode ser comparado à forma interna. No entanto, quando estamos diante, num caso formal, conversando com um chefe ou alguém que não pertence ao nosso grupo, distinguiremos então orimasu, irashaimasu. Quando não temos modéstias com o falante, poderemos utilizar então imasu, iru. Tudo bem? Kodomo, 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 okousan. Revisando então, minasan, kodomo, kodomo, okousan. Quando eu digo tem uma criança, né? Tem uma criança. Em japonês, kodomo ga imasu. Kodomo ga imasu. Vamos tentar flexionar o verbo imasu. Kodomo ga imasu. Kodomo ga imasen. Kodomo ga imashita. Kodomo ga imasen deshita. ということです。Se eu estou
falando sobre o filho de alguém que não é o meu e nem de algum parente meu, então devemos utilizar, no lugar das palavras aqui colocadas, palavras mais formais. Por exemplo, kodomo ga imasu. De forma formal ficaria okou-san ga irashaimasu. Okou-san ga irashaimasu. Repitam comigo. Kodomo ga imasu. Kodomo ga imasu. Kodomo ga imasu. Okou-san ga irashaimasu. Okou-san ga irashaimasu. O que eu estou falando, tanto um como o outro, trata-se no mesmo sentido que há uma criança ou tem uma criança. Lembrem-se que na língua japonesa, de acordo com a pessoa com quem você estiver falando, será necessária a aplicação da forma interna ou externa. Tomem cuidado. Vamos exercitar agora dizendo: você tem uma criança. Okou-san ga irashaimasu. Notem que eu tenho orimasu. Kodomo ga orimasu. Agora, você tem, né? Você tem uma criança. Em japonês nós teremos okou-san ga irashaimasu. Okou-san ga irashaimasu. Repitam comigo. Kazoku. Kazoku. Gokazoku. Se eu estou falando primeiro a partir de uchi, kazoku ga orimasu. Kazoku ga imasu. Gokazoku ga irashaimasu. Otouto. Otouto. Otouto-san. Otouto ga orimasu. Otouto ga imasu. Otouto-san ga irashaimasu. Tsuma. Kanai. Okusama. Kanai ga orimasu. Tsuma ga imasu. Okusama ga irashaimasu. Imouto. Imouto. Imouto-san. Imouto ga orimasu. Imouto ga imasu. Imouto-san ga irashaimasu. 主人。おっと、ご主人。夫がおります。主人がいます。ご主人がいらっしゃいます。Se eu perguntar então, 奥様がいらっしゃいますか? 奥様がいらっしゃいますか? A resposta adequada, おります。Ou, いいえ、おりません。Aqui notem que a pergunta pode ser explicado como a esposa se encontra ou você tem uma esposa. Será necessário, na verdade, averiguarmos e entendermos o contexto para entendermos se trata do verbo estar ou ter. Aqui no caso, se eu quero perguntar, você tem esposa? A pergunta então seria, 奥様がいらっしゃいますか? Mas também poderia perguntar, sua esposa está presente? 奥様がいらっしゃいますか? Da mesma forma. Pergunto agora para vocês, お父さんがいらっしゃいますか?
Tentem responder. Orimasu. Iie, orimasen. ご兄弟がいらっしゃいますか？おります。いいえ、おりません. Tudo bem, gente? A partir de agora, falaremos um pouco sobre pronome pessoal. Esse tema nós abordaremos um pouco mais adiante. No entanto, para tirarmos algumas dúvidas no uso de watashi, aqui achei por bem apresentar para vocês os níveis também de aplicação dos pronomes eu, você. Antes de mais nada, também é dividido em níveis extremamente informal, informal, formal e extremamente formal. Quando tiverem um tempinho, deem uma lida em todos eles. Extremamente informal. Uchi, jibun, anta, utilizados para as mulheres. Ou pelas mulheres, desculpe. Jibun, ore, omae, utilizados por homens. Na verdade, na aplicação do dia a dia, percebe-se muitas mulheres utilizando também jibun, ore, omae. E também homens utilizando uchi, jibun, anta. Vai de acordo com a necessidade. Quando queremos passar para a forma do plural, basta adicionarmos estes termos que estão no lado direito aqui. Plural, tá? Mais utilizados domo, tachi, ira. Por exemplo, uchi tachi, uchira, jibun tachi, jibunra, anta tachi, antara. Em alguns termos, existem algumas exceções que talvez não são tão regularmente utilizadas. No entanto, basicamente, são apenas utilizados formando assim, utilizando estas palavras, os pronomes, mais as palavras tachi, da ou domo. Domo é mais utilizado na forma formal. Watakushi domo, né? Por exemplo. Mas isso nós abordaremos mais adiante, como havia dito. Repita uma vez comigo, então, na forma extremamente informal. Pelas mulheres, uchi, jibun, anta. Pelos homens, jibun, ore, omae. No nível informal, atashi, anata. Pelas mulheres, boku, kimi. Pelos homens. No nível formal, atakushi, watashi, Tanaka-san. Pelas mulheres, watakushi, watashi, Tanaka-san. Pelos homens. No nível extremamente formal, watakushi, Tanaka-san, Tanaka-sama. Pelas mulheres, watakushi, Tanaka-san, Tanaka-sama. Pelos homens. Quando dizemos então é minha casa, minha em japonês não existe. Haverá a equivalência o que é meu. Watashi no ie desu. Watashi no o que é meu, né? Minha, a palavra minha na língua portuguesa, infelizmente, não existe na língua japonesa. Não existe no mesmo termo ou na mesma estrutura. Lembrem-se que watashi no significa meu. No entanto, na tradução ao pé da letra, o que é meu. Repitam novamente comigo. Watashi no ie desu. Watashi no ie desu. Nós utilizamos aqui a partícula possessiva no. No, na verdade, é o link entre as cascas.
Quando eu quero dizer que é alguma coisa, de alguém, de algum lugar, então eu utilizo no português o de ou da, dos, das, né? Aqui nós utilizaremos o no. Observem que no quadro seguinte, o livro de japonês da escola, eu começo do miolo e parto para as cascas. O livro de japonês da escola. Em japonês, é o oposto, lembram-se? Eu começo das cascas para o miolo. Então, Gakkou no Nihongo no Hon. Tente exercitar isso muitas vezes. Notarão que pouco a pouco na fala vocês não terão mais dificuldades para elencar a ordem dos elementos quando vocês tiverem esta estrutura. No início, nós trocamos muito de ordem. Por exemplo, o carro do Sr. Tanaka, nós sem querer dizemos muito Sr. Tanaka do carro. Então, para isso não acontecer, basta pensarmos em português. O carro do Sr. Tanaka. Eu parto do núcleo para a casca. Em japonês, eu apenas inverto. Tanaka-san no kuruma. Em japonês, o raciocínio sempre é do maior para o menor. Enquanto que no português, do menor para o maior. Se tiverem dúvidas, perguntem na aula. Repitam comigo. Watashi no heya desu. Watashi no heya desu. Living. Watashi no living desu. Troquem o nome pela imagem que vocês estão visualizando. Kitchen. Watashi no kitchen desu. Por exemplo, é entrada da casa. Ou ainda melhor, é a entrada da casa. Entrada da casa. Uchi no genkan desu. Uchi no genkan desu. Se eu quero dizer o quarto da minha casa, uchi no heya desu. Uchi no heya desu. Sala de banho. Uchi no yokushitsu desu. Uchi no yokushitsu desu. No lavatório. Uchi no senmenjou desu. Uchi no senmenjou desu. No banheiro. Uchi no toire desu. Uchi no toire desu. Alguma dúvida, lembram-se que sempre estarei à disposição para tirar durante a aula ou por e-mail. A partir de agora, nós veremos alguns itens muito importantes também relacionados à posição e local. Esse monte de palavras todas coloridas aqui merecem, na verdade, cada uma delas um gesto. Assim sendo, eu elaborei um pequeno vídeo. Assistam ele e tentem repetir com voz alta, utilizando gestos de acordo com o vídeo. Ue, sta, naka, soto, tonari, yoko, massugu, nadame, mae, ushiro, migi, hidari,
Conseguiram fazer os gestos? Espero que tenham se saído melhor que eu. Repitam comigo. 洗面所の中です。洗面所の中です。Muito bem. Agora vamos trocar senmenjo pelos outros cômodos. Falando fora da casa, então. Uchi no soto desu. Uchi no soto desu. Dentro do banheiro, ou desculpe, dentro da sala de banho. Yokushitsu no naka desu. Yokushitsu no naka desu. Ao lado da cozinha. Kitchen no tonari desu. Kitchen no tonari desu. Dentro do closet. Closetto no naka desu. Closetto no naka desu. Dentro do jardim. Niwa no naka desu. Niwa no naka desu. Está dentro do quarto. Está dentro do quarto, por exemplo, alguém está dentro do quarto. Quando queremos dizer isso em japonês, então, 部屋の中にいます。部屋の中にいます。Repita comigo. 部屋の中にいます。部屋の中にいません。部屋の中にいました。部屋の中にいませんでした。Aqui nós temos a estrutura que expressa alguém que está dentro de um cômodo. Por exemplo, dentro do jardim. 庭の中にいます。庭の中にいます。Dentro do closet. クローゼットの中にいます。クローゼットの中にいます。Dentro da casa. うちの中にいます。うちの中にいます。Fora de casa. うちの外にいます。うちの外にいます。Fora do quarto. 部屋の外にいます。部屋の外にいます。Na próxima oportunidade, nós teremos alguns exercícios que reformularão as estruturas que acabamos de ver. Não se preocupem. Repitam comigo. Eu estou dentro do quarto. Olha só que interessante. Aqui eu estou adicionando o eu. Até agora notaram que eu não utilizei o sujeito na frase. Estou no quarto ou estou dentro do quarto. Aqui vocês notaram o sujeito, a presença do sujeito, mais esse no intrometido aqui do lado esquerdo, que não existe na língua portuguesa. Aqui eu quero apontar de que na língua japonesa a necessidade da partícula é fato. Então, vamos repetir. Eu estou dentro do quarto. Eu estou dentro do quarto. Lembrem-se que, na língua japonesa, o eu vira casca. Watashi ga dentro do quarto. Heya no naka ni. Heya no naka ni. Estou. Imasu. Watashi ga heya no naka ni imasu. Watashi ga heya no naka ni imasu. Se eu digo estou dentro do quarto, 私が部屋の中にいます。Se eu digo meu filho está dentro do quarto, 息子が部屋の中にいます。Se eu digo o filho do senhor Tanaka está dentro do quarto, 田中さんの息子さんが部屋の中にいらっしゃいます。
Vamos utilizar agora meu pai. Meu pai está dentro do quarto. 父が部屋の中にいます。Meu irmão mais velho está dentro da sala de banho. 兄が浴室の中にいます。Minha irmã mais velha está na cozinha. 姉が基地の中にいます。Meu esposo está dentro do jardim. 夫が庭の中にいます。Meu irmão mais novo está dentro do quarto. 弟が部屋の中にいます。Minha esposa está em casa. 家内が家の中にいます。Se eu digo a esposa do Sr. Tanaka, como é que eu diria? Por exemplo, a esposa do Sr. Tanaka está na casa dela, não da minha casa. Então, Tanaka-san no okusama ga otaku no naka ni irashaimasu. É claro que uchi no naka, otaku no naka, é um tanto desnecessário. Nesse caso, pode ser utilizado otaku ni irashaimasu. Uchi ni imasu. Aqui, como estamos estudando as estruturas de local, peço que vocês utilizem momentaneamente para que se acostumem com as novas palavras. Por exemplo, as crianças estão em casa. Kodomo ga uchi no naka ni imasu. Podemos perguntar então: Oko-san wa doko ni imasu ka? Oko-san wa doko ni imasu ka? Notem que aqui eu não utilizei a partícula ga. O motivo e razão é pela qual de que quando questionamos ou perguntamos para alguém sobre alguma coisa, a partícula ga não é tão habitualmente utilizada, pelo fato de expressar algo muito próximo, muito direto. Assim sendo, nestes casos é utilizado o a como abertura do tema assim questionado. Oko-san wa doko ni imasu ka? Oko-san wa doko ni imasu ka? A resposta seria: Genkan ni imasu. Genkan ni imasu. Okaa-san wa doko ni imasu ka? Okaa-san wa doko ni imasu ka? リビングにいます。リビングにいます。Notem que as estruturas aqui utilizadas são utilizadas, na verdade, numa situação entre amigos. Não é pessoas que não conhecemos ou, por exemplo, chefes ou pessoas de alto nível. Aqui simplesmente é uma fala convencionalmente utilizada no dia a dia com familiares ou amigos. Por isso, não há a necessidade de irashaimasu. お姉さんはどこにいますか？お姉さんはどこにいますか？ベランダにいます。ベランダにいます。お父さんはどこにいますか？お父さんはどこにいますか？トイレにいます。トイレにいます。お母さんはどこにいますか？お母さんはどこにいますか？部屋にいます。部屋にいます。妹さんはどこにいますか？
妹さんはどこにいますか？ほら、キッチンにいます。ほら、キッチンにいます。お兄さんはどこにいますか？お兄さんはどこにいますか？洗面所にいます。洗面所にいます。Eu finalizo aqui o vídeo da lição 6. Espero que tenham gostado e espero também que possam assistir variadas vezes até que se acostumem com os vocabulários e as expressões aqui apresentadas. Lembrem-se que língua requer tempo e frequência. Quanto mais vocês estudarem, mais estão perto da língua japonesa, mais então poderão se acostumar com a sonoridade e a ordem das estruturas, assim se expressando, podendo, capacitando-os a expressar de forma mais natural possível. Um grande abraço, espero vocês na próxima aula. Yoroshiku onegai itashimasu.